No 10º dia de paralisação dos caminhoneiros nas rodovias federais, o movimento começa a se desmobilizar, mas tem episódios de violência. O repórter Daniel Ito tem outros detalhes. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pedro, Catiúcia, a todos os que nos assistem. Acabou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto uma entrevista coletiva justamente com esse grupo de ministros que compõem o grupo de monitoramento dessa crise de abastecimento, preocupados também com essa questão de violência. Eles fizeram um balanço do dia de hoje. Segundo eles, o número de pontos de concentração de caminhoneiros em todo o país reduziu hoje para 190, agora às 19 horas a última atualização. A gente lembra que nos últimos dias estava em torno de 500 e 600 pontos de concentração, agora baixou para 190. Segundo o governo, já são mais de 100, aliás, mais de 1.000 desinterdições e também hoje, ao longo desta quarta-feira, foram distribuídos em todo o país cerca de 36 milhões de litros de combustível, que representa o dobro do que foi distribuído ontem, segundo os ministros que participaram dessa entrevista coletiva. Isso também representa um retorno gradual à normalidade. Como você falou, Pedro, hoje a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgou a tabela dos preços mínimos do frete, uma das exigências dos caminhoneiros ao longo dessa mobilização e que está sendo atendida agora pelo governo. É uma tabela de preço mínimo por quilômetro rodado e essa tabela está dividida por categorias de acordo com o tipo de carga que está sendo transportada. E a tabela de preços vai ser atualizada a cada 6 meses. O governo federal está preocupado com a questão dos infiltrados nessas mobilizações de caminhoneiro, que segundo ele está dificultando a desmobilização. O governo falou que não há um perfil desses infiltrados, isso depende muito da região, do estado. E também falou a respeito da questão da violência que tem crescido nesses últimos dias das manifestações dos caminhoneiros. Vamos assistir uma reportagem sobre este assunto. A paralisação de caminhoneiros em todo o país chegou ao 10º dia, com aumento no número de casos de violência nos locais onde os manifestantes se concentram. Em Vilhena, leste de Rondônia, um caminhoneiro tentou atravessar um bloqueio na BR-364 e morreu ao ser atingido na cabeça por uma pedra. O objeto atravessou o para-brisa do veículo antes de acertar o motorista. Na noite desta terça-feira, em Imbituba, litoral sul de Santa Catarina, caminhoneiros que tentaram atravessar um bloqueio na BR-101 também tiveram os veículos atingidos por pedradas. A escalada de violência preocupa o governo. O uso da violência numa sociedade como a nossa, que já avançou tanto, não pode estar disponível como forma de pressão de movimentos trabalhistas, nem como forma de atuação política. Neste momento, nós temos um aproveitamento, uma carona nesse movimento de aproveitadores, já alertávamos ontem, já vimos falando há alguns dias, que estão ultrapassando todos os limites. O governo federal decidiu lançar uma central para receber denúncias de violências e ameaças na paralisação dos caminhoneiros, o SOS Caminhoneiro. O número recebe apenas mensagens por WhatsApp e o sigilo é garantido. Motoristas que precisarem de escolta policial para passar pelos manifestantes também podem entrar em contato. A Advocacia Geral da União informou que 96 empresas já foram autuadas por não desbloquearem rodovias. A soma das multas chega a 141 milhões de reais. A obstrução das estradas foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira. Com relação a essas multas, agora que nós vemos no final da reportagem, a AGU enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou o pagamento dessa multa de 141 milhões de reais para 96 empresas, esse pagamento dentro de 15 dias, e se as empresas não realizarem esse pagamento, o ministro determinou a penhora dos bens dessas empresas. E também a respeito do caso de Vilhena, em Rondônia, que nós vimos no começo da reportagem, onde um caminhoneiro foi morto ao tentar passar por um bloqueio, o grupo de monitoramento aqui no Palácio do Planalto informou que a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas estão atuando neste caso de forma conjunta, mas que a investigação acontece de forma estadual, já que não se trata de um crime federal. Hoje, um suspeito foi preso como suspeito de ter atirado a pedra que matou o caminhoneiro. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Daniel. Daniel.